Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Eu tô doido procurando o cidadão aqui do lado. Esse cidadão, eu mandei mensagem para ele, não responde. Economicão, eu te mandei um WhatsApp. Tem mais um nosso inscrito pedindo ajuda. Responde aí, Economicão. Fala, Caldeira. Aqui o Economicão. Paçoca, estou precisando de uma mão, ou melhor, de uma pasta, meu amigo. Você me ajuda com as questões do Bacen 2024? Economicão, nosso inscrito está precisando de ajuda com as questões de microeconomia do concurso do Banco Central. Quem é que vai te ajudar? O Paçoca? Então vamos escutar o que ele tem para dizer para a gente. Diga aí, Paçoquinha. Fala, pessoal! Economicão, demorou! Nenhuma banca é páreo para minha super velocidade! Se liga na questão! Boa, Paçoca! Ainda bem que você é um cabra rápido. Trouxe já, farejou as questões do Bacen. Vamos lá então para a resolução. Amigos e amigas, temos então uma questão do CESP-Sebrasp para o Banco Central. O cargo foi analista na área de economia e finanças, o concurso agora de 2024. Considerando o consumidor com preferências quase lineares em relação aos bens X e Y, consumidos em X unidades e Y unidades respectivamente, sendo a função utilidade dada por U de XY igual a X mais Ln de Y, em que Ln indica o logaritmo natural, julgue o item seguinte. Mantidos fixos os preços, um aumento na renda do consumidor implica o consumo adicional do bem X. Portanto, amigos e amigas, aqui em cima nós temos uma questão do tipo julgamento. Temos que encontrar a resposta certa. Preparados? Preparadas? Então vem comigo. É uma questão relativamente trabalhosa, mas é muito interessante do ponto de vista conceitual, amigos e amigas. Então vamos lá, vamos estudar o aumento na renda e o impacto no consumo. Em primeiro lugar, o pulo do gato, que é a interpretação do que está sendo pedido. Como diria uma professora minha querida, Dona Lucy, né? A interpretação de texto faz parte da prova. Então, o que diz o texto? O que diz a assertiva? A assertiva relaciona uma alteração na renda, um aumento, com uma possível mudança de consumo do bem X. Seria um consumo adicional. Qual que é o conceito econômico que está embutido aí, amigos e amigas? O conceito econômico subjacente é o da elasticidade renda da demanda. Se você tem uma alteração na renda e você tem uma alteração no consumo, ou melhor, uma alteração na quantidade demandada, nós estamos falando do quê? De elasticidade renda da demanda. Esse é o pulo do gato para resolver a questão. Beleza? Então vamos trazer o conceito da elasticidade renda da demanda. Como é que funciona? Ela é o quê? É a relação entre a variação percentual na quantidade demandada do bem X, né, dividido pela variação percentual da renda do agente econômico. Beleza, vamos desenvolver melhor isso daqui. Uma variação percentual de uma determinada variável, determinada quantidade. Como é que a gente pode desdobrar isso? Então, a delta percentual ou variação percentual nada mais é do que a variação dividido pela própria variável, né? Então, você variação do x dividido pelo próprio x, você tem a variação percentual. Então, aqui embaixo, a variação do R dividido pelo próprio R, você tem a variação percentual do R. Beleza? Ótimo. Vamos ordenar isso aqui que está muito confuso, né? Vamos colocar aqui o delta, o x vai para o denominador, o R vai para o numerador e esse delta R fica aqui. Colocando delta próximo de delta, nós temos que elasticidade renda da demanda é delta x sobre delta R vezes R dividido por x. Legal, essa é a fórmula clássica, amigos e amigas, que nós utilizamos quando temos as informações em quantidades numéricas. Então você faz aí, por exemplo, o bem varia de 100 para 120, a renda varia de 1.000 para 1.200, então você consegue calcular os deltas aqui. Tá, amigos e amigas, e como é que a gente trabalha do ponto de vista de funções, né? A gente tem que utilizar o cálculo diferencial. Então, do ponto de vista de cálculo diferencial, a expressão fica dessa forma, derivada de x em relação a r vezes r dividido por x. Maravilha! Aí nós temos que fazer o segundo pulo do gato, é assumir que a renda do consumidor vai ser toda consumida nos bens x e y. Então, a relação como fica? A renda do consumidor vai ser o quê? Vai ser o preço do bem X vezes a quantidade demandada do bem X,
mais o preço do bem Y vezes a quantidade demandada do bem Y. Então, ele gasta todo o dinheiro dele no consumo desses dois bens. Essa é a forma de expressar isso daqui matematicamente. Beleza? Muito bom. Então, o que nós temos que fazer agora, amigos e amigas? Nós temos que lembrar da relação fundamental da microeconomia. Eu brinco com meus alunos que eu falo, existe uma relação fundamental na trigonometria, tem uma relação fundamental da microeconomia. Qual é? Utilidade marginal e preço. Como é que funciona isso? Utilidade marginal do bem X dividida pela utilidade marginal do bem Y vai ser igual à relação do preço do bem X pelo bem Y. Beleza? E do enunciado nós temos a informação do quê? Da utilidade total. A utilidade de XY é aquela preferência quase linear. X mais NL de Y. Muito bem, desta forma vamos calcular as utilidades marginais. A utilidade marginal de X é a derivada parcial da utilidade total em relação a X. Beleza. A derivada da soma tem a propriedade que diz que é igual à soma das derivadas. Então, derivada de x mais ln de y é igual a derivada de x mais derivada de ln de y. Beleza. Derivada de x em relação a x é 1. Derivada de ln de y em relação a x é 0, porque y, né, não depende de x. Então, temos que a utilidade marginal do bem x é igual a 1. Maravilha. Agora, a utilidade marginal do bem y é a derivada parcial da utilidade total em relação a y. Então, nós temos a mesma coisa aqui, só que em relação a y. Então, nós vamos ter aqui a soma das derivadas, derivada de x em relação a y, derivada de ln de y em relação a y. Esse primeiro termo aqui, a derivada é 0, muito bem, porque não depende, né? X não depende de y. E aqui a derivada de ln, qual que é? Qual que é? Isso, derivada de ln é 1 sobre y. Então, nós temos a utilidade marginal de x é 1, utilidade marginal de y é 1 sobre y. Joia! Agora podemos substituir. Temos aqui a nossa identidade fundamental da microeconomia. Utilidade marginal de x é igual a 1 e utilidade marginal de y é igual a 1 sobre y. Desta forma, né? 1 dividido por 1 sobre y é igual a px sobre py. Multiplicando em cruz, temos uma relação interessante, que py vai ser 1 sobre y que multiplica px. Maravilha! Vamos substituir na equação da renda, amigos e amigas. Ó. A equação da renda é essa aqui, ó. Nós temos o PY aqui, ó. Vamos colocar o PY aqui. Fica PX vezes X mais 1 sobre Y vezes PX vezes Y. Ó. O Y corta com Y. Vai ficar PX vezes X mais PX. Joia! O que a gente pode fazer, amigos e amigas? Colocar esse PX aqui do lado esquerdo. R menos PX é igual a PX vezes X. Isolando o X, nós temos que a quantidade demandada de X vai ser R menos PX dividido por PX. Beleza! Guardem essa informação, ela vai ser importante, amigos e amigas. Vamos lá. Ó. Nós temos a fórmula da elasticidade e renda da demanda, do ponto de vista de cálculo diferencial, e nós temos a informação do X, ó, em função de R e PX. O que a gente vai fazer? Vamos substituir o X aqui, ó, aqui e aqui. Ó. Derivada de R menos PX sobre PX em relação a R, vezes R dividido por R menos PX sobre PX. Joia! Aqui, ó, o PX, o que é? Ele é uma constante, não depende do R. Então, a gente coloca fora da derivada. 1 sobre PX, derivada de R menos PX em relação a R. Aqui, o PX vai para o numerador. Então, fica R vezes PX dividido por R menos PX. Maravilha! Continuando. Derivada de R em relação a R é 1. Derivada de PX em relação a R é 0. Então, isso aqui vai dar 1. Ó. 1 sobre PX vezes 1, vezes R vezes PX dividido por R menos PX. Ó. Esse PX corta com PX. Então, elasticidade e renda da demanda vai ser R sobre R menos PX. Agora, vamos pensar, amigos e amigas, que tipo de elasticidade e renda da demanda é? Ele é maior do que 0, ele é menor do que 0 ou ele é maior do que 1? E são as três possibilidades, né? Menor do que 0 seria bem inferior. Maior do que 0 é bem normal. E maior do que 1 é bem de luxo. E isso, acertou quem disse que isso daqui vai ser maior do que 1. Ah, professor, por que você sabe? Vou te provar, né? Primeiro vamos resolver a questão agora. Isso aqui vai ser maior do que 1. Por quê? Porque nós temos um valor R aqui e nós temos aqui um valor que é menor do que R. Então você pega, por exemplo, um valor de 10 aqui. E aqui você tem o preço de 1, aí fica 10 dividido por 9. 10 dividido por 9 é maior do que 1 a conta. E sempre vai ser maior do que 1 essa conta.
Se a elasticidade de renda da demanda é maior do que 1, X é um bem de luxo. Logo, o aumento na renda causa um aumento da quantidade demandada de X mais do que proporcionalmente. Dessa forma, a gente conclui que a assertiva está correta. Mantidos fixos os preços, um aumento da renda do consumidor implica o consumo adicional do bem X em uma proporção bem maior do que a gente esperava. Então, aqui, ó, a assertiva correta. Professor, por que a elasticidade de renda da demanda é maior do que 1? Vamos lá, amigos e amigas. Vamos entender esse caso aqui. Né? Por que a elasticidade de renda da demanda é maior do que 1, professor? Ó, temos a formulinha aqui. Qual que é o pulo do gato? Tanto a renda quanto o preço de X são valores positivos. Então, não faz sentido renda negativa nem preço negativo, certo? Então você tem, por exemplo, uma renda, vamos dar um exemplo aqui, ó. Renda vale 100 e o preço de X vale 20. Se fizermos essa conta aqui, vai dar 100 dividido por 100 menos 20. Isso vai dar o quê? 100 dividido por 80. Isso dá 1,25. Podem fazer o teste com quaisquer valores, né? Positivos para R e PX, né? Obviamente que a renda vai ter que ser sempre maior do que o preço, né? Não faz sentido você ter uma renda abaixo do preço, senão você não consegue consumir. Então, por exemplo, a renda aqui é 50 e o preço é 5. Aí você fica aqui em cima com 50, aqui embaixo com 45. 50 sobre 45, maior do que 1. E assim por diante. Combinado? Então, a gente sabe que a nossa assertiva é correta. Aqui está a elasticidade de renda da demanda do bem de luxo. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Opa, peraí que o Economicão quer dar a última palavra deles pra gente. Diga aí, Economicão. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe os seus likes e os seus comentários e compartilha, por favor. Beleza, Economicão? Valeu pela sua ajuda e do Paçoca. Vamos farejar mais questões do Bacen. Temos que ajudar os nossos alunos. Forte abraço e valeu!